Em um canto cheio de teias de aranha, numa prateleira esquecida e empoeirada, estão arquivos de casos misteriosos sem solução imediata. Por décadas, as perguntas sem resposta permaneceram esquecidas pelo tempo até agora, quando novos sussurros trazem vida nova aos enigmas que assombraram o arquivo. Número 20. O snowboarder olímpico e atleta de esportes radicais Trevor Daniel Jacob ganhou notoriedade em dezembro de 2021 após postar um vídeo no YouTube em que ele mesmo salta de seu avião leve em pleno voo. Ele disse que o motor falhou, mas as imagens mostraram ele saindo de paraquedas quando a porta do piloto se abriu. O avião sem piloto caiu e Jacob sobreviveu, o que lhe rendeu visualizações e inscritos. O ceticismo online cresceu rapidamente sobre o acidente ser encenado, principalmente após o sumiço dos destroços e o motor do avião aparentemente voltar a funcionar por instantes. A Administração Federal de Aviação investigou e em 2021 revogou a licença de piloto dele, concluindo que ele havia intencionalmente derrubado o avião para fins de gravação. No início de 2023, Jacob admitiu obstrução da justiça e ter causado intencionalmente o acidente em busca de curtidas, seguidores, lucro e notoriedade, cumprindo 6 meses de prisão. O vídeo teve pouco mais de 2,9 milhões de visualizações. Número 19. Quase 5 décadas atrás, algo sinistro foi encontrado surgindo da folhagem em um campo de fazenda perto da rodovia 79 dos Estados Unidos, a poucos quilômetros de Mariana. Foi em 13 de janeiro de 1977 que os restos mortais de uma pessoa desconhecida foram encontrados no campo. A Divisão de Investigação Criminal da Polícia Estadual do Arkansas foi enviada para investigar o caso. Os investigadores recolheram os restos mortais e os enviaram ao Instituto Médico Legal do Laboratório Criminal do Arkansas. A descoberta, é claro, aconteceu em uma época em que os testes de DNA estavam em seu início. Identificar a quem pertenciam os restos mortais não teve sucesso e a causa da morte também permaneceu um mistério. Sequestros parentais já somavam dezenas de milhares, enquanto os cometidos por desconhecidos eram apenas algumas centenas. Havia muitos casos para ligar os restos a um só indivíduo, principalmente se a pessoa nem tivesse sido registrada como desaparecida. Ofuscando o corpo do condado de Lee, como os restos mortais passaram a ser conhecidos, estavam os homicídios das escoteiras de Oklahoma e o caso do desaparecimento de Simone Rittinger. Os restos achados na fazenda não eram prioridade na época, nem seriam pelos próximos 48 anos. Em março de 2024, a unidade de casos não solucionados da AESP revisava todos os casos não solucionados do período, com o próximo foco nos restos achados no condado de Lee. Com a ajuda do ASCL, os investigadores conseguiram levar os restos mortais para o laboratório Outram, onde um laboratório privado estava desenvolvendo e aprimorando avanços em análise de DNA e genealogia forense. Foi graças a esses esforços aprimorados que eles finalmente conseguiriam dar um nome aos ossos que estavam guardados na sala de evidências há 5 décadas. No dia 6 de junho de 2025, o laboratório Outram divulgou um relatório identificando o homem a quem os restos mortais pertenciam. Charles Howard Wallace era o nome dele. Investigações adicionais localizaram 2 possíveis parentes no Tennessee. Em julho, amostras de DNA foram coletadas deles e comparadas com as de Charles. Em setembro, tudo foi confirmado. A identificação foi positiva. Esses eram os restos mortais do jovem de 21 anos que, ao que parecia, perdeu contato com a família no outono de 1974. Os parentes o viram pela última vez em Memphis, Tennessee, quando ele era adolescente e buscava tratamento em uma casa de acolhimento no centro. Embora agora tenhamos alguma compreensão sobre o corpo encontrado no condado de Lee, ainda existem elementos que permanecem envoltos em mistério.
Para começar, as autoridades parecem não conseguir descobrir a causa de sua morte prematura, nem como ele acabou sozinho naquele campo, sem ser notado por ninguém por quase 50 anos. Número 18. No dia 10 de dezembro de 1998, Vaticano.org ou Vatican.org apareceu quando usuários da internet procuravam pelo site do Vaticano. Acima dele estava o Vaticano.va, o site oficial do Vaticano. Ao comparar os sites lado a lado, usuários notaram que eram idênticos. Muitos acharam irrelevante qual usar, e a maioria escolheu o mais novo. Com o tempo, mudanças sutis ocorreram sem que muitos usuários percebessem. As pequenas alterações foram graduais e passaram despercebidas por um tempo. As mudanças incluíam a reformulação de textos em trechos que estavam claramente em desacordo com a religião. Diversas declarações alteradas eram heréticas e algumas foram mudadas para apoiar a legalização de entorpecentes e relações românticas antes do casamento. Nenhuma dessas declarações correspondia fielmente aos documentos papais originais. O tráfego para esse site falso do Vaticano cresceu, fazendo com que o Vaticano.org fosse indexado por mecanismos de busca e ganhasse mais visibilidade. As mudanças seguiram e os discursos papais viraram declarações heréticas. Palavras inventadas, inexistentes, eram óbvias e erros gritantes dominavam as páginas. Havia até trechos de letras de músicas pop da época, mas estes também estavam inseridos em um contexto religioso, tornando cada nova afirmação estranhamente crível. Os usuários também teriam uma nova opção útil, a capacidade de enviar mensagens diretamente para o Papa. Um formulário de confissão foi o próximo a ser adicionado, instituído em 1999, um ano após a criação do Vaticano.org. O formulário de confissão criado para o Grande Jubileu sugeria que o Papa estaria absolvendo pecados por e-mail. O site afirmou o seguinte, dizendo, abre aspas, é o Jubileu do Espírito Livre. Com um simples clique, sua alma será purificada. E foi isso que os usuários fizeram, com simples cliques. Em 1999, não muito antes do jubileu, centenas de peregrinos seriam, sem suspeitar, redirecionados para cantos remotos da península. Foi então que o Vaticano percebeu que um site clonado estava causando o desvio, e eles não tiveram escolha a não ser agir. Funcionários do Vaticano publicaram um aviso na página inicial do site oficial, enfatizando que aquela era a página verdadeira. Eventualmente, o registro anual expiraria e o provedor de domínio bloquearia a renovação, colocando um fim à desinformação espalhada por esse site aleatório e equivocado. Em 1999, Vaticano.org já tinha mais de 4 milhões de acessos e 200 mil visitantes e acabaria entrando para a história da internet quando a verdade por trás de sua criação fosse revelada. O Vaticano.org foi rastreado até um pseudônimo que era apenas um monte de uns e zeros, o qual também aparecia em outro site. E esse site nos forneceu os nomes Ava e Franco Mattes, que estavam por trás desse estranho mistério do Vaticano. Ava e Franco são uma dupla de artistas baseada na cidade de Nova York, cujos projetos artísticos começaram com a compra do domínio Vaticano.org, uma decisão que marcou o primeiro passo no plano deles para minar a Igreja Católica. Eles entraram numa onda de clonagem, copiando, remixando e reprogramando sistemas inteiros de crenças. Agora, o site deles lista toda a saga do Vaticano de 1998, dizendo, abre aspas, nós compramos o nome de domínio e construímos uma réplica do site oficial da Santa Sé. Parecia igual ao original, mas escondemos mudanças sutis e importantes nos textos sagrados. O site relata como a farsa foi descoberta e gerou um alvoroço na mídia. Número 17. Existe uma grande controvérsia em andamento que deixou a comunidade histórica dividida, com um lado buscando provas e o outro se apoiando em conjecturas. Tudo gira em torno dos mistérios das pirâmides de Gizé,
Discussões acaloradas começaram em março de 2025, quando um anúncio bastante estranho e aparentemente equivocado foi feito. Cidade encontrada sob a pirâmide. Pesquisadores italianos e escoceses afirmaram ter usado uma nova tecnologia, o radar de abertura sintética, que combina dados de radar de satélite com vibrações de atividade sísmica natural. O radar produziu uma imagem tridimensional do que os pesquisadores acreditam serem os vestígios de uma antiga cidade escondida sob a pirâmide do rei Khephren. Esse esforço levou à descoberta de 8 estruturas verticais sob as pirâmides, alcançando cerca de 640 metros de profundidade. Cada poço estaria supostamente cercado por caminhos em espiral, conectados a 2 estruturas em forma de cubo de 80 metros, sugerindo a presença de salas separadas. Pesquisadores relataram que 5 estruturas de vários níveis estão ligadas por corredores mantidos em segredo de arqueólogos e historiadores por décadas. Com essa nova proclamação, o ceticismo era inevitável. Especialistas expressaram sérias preocupações sobre a tecnologia usada para essas afirmações perigosas, que poderiam mudar a história conhecida. A resistência não impediu essa equipe apaixonada, que continuou pesquisando as estruturas internas interligadas sob a pirâmide. Meses depois, a busca incessante por respostas compensou quando a equipe anunciou nova descoberta incrível. Uma segunda cidade, uma estrutura subterrânea interconectada, foi encontrada sob a pirâmide de Menkaura. Escadarias, tubulações de água e poços verticais apareceram em formato tridimensional nos radares deles. Eles creem que esse complexo de vários níveis pode abrigar o lendário Salão dos Registros, citado nas lendas. O Salão dos Registros seria uma biblioteca egípcia antiga capaz de revelar os segredos do universo se for encontrada. A presença de ambas as cidades ocultas sugere um colossal complexo subterrâneo, uma afirmação que está sendo descartada como exagerada ou não verificada. Além de suas declarações sobre 2 cidades subterrâneas sob as pirâmides, a equipe também insistiu que o complexo de Gizé tem 38 mil anos e não 4.500 como sugerido. Número 16. Listada nas profundezas de um iceberg definitivo de jogos de videogame sombrios, assustadores, perturbadores e sinistros, estava um nome irreconhecível: Romanzino. O título se traduz como o substantivo masculino, que significa homenzinho. Mas, ao simplesmente pesquisar o nome do jogo no Google, apareciam apenas alguns poucos sites. Isso incluía um aparente site de mídia perdida chamado forum.lostmediawiki.com. De acordo com a lista sobre Romanzino, o jogo de terror foi lançado em 1995 e teve origem na Venezuela. Alegava-se que foi criado por um grupo conservador de direita da Venezuela chamado 3411. Supostamente, o objetivo do videogame era espalhar propaganda contra o ex-presidente socialista, Carlos Andrés Pérez. Neste site de mídias perdidas, só um colaborador comenta sobre o jogo e mostra supostas capturas de tela, mas não apresenta fontes para essas informações. Além disso, Romanzino não é citado em nenhum outro lugar além deste wiki de mídias perdidas. Toda menção ao jogo refere-se a este mesmo site. O usuário do Reddit Rototoms e Beer ficou curioso com o nome estranho e foi ao subreddit Internet Mysteries em busca de respostas. E o Redditor divulgou todas essas informações e começou a apontar inconsistências na existência de Romanzino, perguntando: é real ou uma farsa? Desde o início, há muitos sinais de alerta apenas na descrição do jogo. Não só o arquivo era o único site a mencioná-lo, mas o suposto grupo conservador chamado 3411 nem sequer existe. Também foi observado que, de acordo com o único colaborador, o jogo está em português, mesmo que o espanhol seja o idioma mais falado na Venezuela. As coisas ficam ainda mais estranhas quando os 2 vídeos de gameplay enviados pelo colaborador de Romanzino vêm do mesmo canal do YouTube chamado Hank Miller Gaming.
O mesmo nome usado no fórum .lostmediawiki.com, onde Hank Miller é o único que está tendo uma conversa sobre o jogo. Nos próprios vídeos, o público comenta sobre o português presente no videogame, afirmando que nem sequer é uma língua de verdade, mas sim apenas um monte de palavras sem sentido. Bem, de acordo com usuários do Reddit e detetives amadores da internet, realmente não existe nenhuma história por trás desse jogo e, na verdade, ele nem sequer existe. Todo o conceito é uma farsa criada por um indivíduo que assumiu o pseudônimo de Hank Miller. Não há jogo chamado Romanzino, usado para espalhar propaganda contra Carlos Andrés Pérez. Os vídeos de gameplay provavelmente foram feitos pelo próprio, já que qualquer gamer de 1995 sabe que os jogos não tinham esse visual naquela época da história. Número 15. Gemini Madeline Posey, de 21 anos, da tribo Spirit Lake, morava em Fort Totten, Dakota do Norte, com seu namorado D'Angelo Hunt e o bebê de 7 meses no início de 2024. Em 3 de janeiro de 2024, ela voltou temporariamente para a casa de sua mãe em Devils Lake, antes de retornar para Fort Totten. 4 dias depois, em 7 de janeiro de 2024, Hunt viu Gemini pela última vez quando ela saiu do apartamento dizendo que uma amiga iria buscá-la. Boletim de pessoa desaparecida, registrado em 11 de janeiro. A investigação inicial ficou parada, sem pistas. Mais tarde, Hunt foi preso e acusado de homicídio em 2º grau pela morte de seu irmão, Isaac, cujos restos mortais foram encontrados em novembro de 2025 na reserva Spirit Lake. Isaac estava desaparecido desde março de 2024. A descoberta levou Hunt a se tornar suspeito no caso de Gemini. Em dezembro de 2025, Hunt foi oficialmente indiciado por um grande júri federal pelo suposto falecimento de Gemini, acusado de homicídio voluntário e agressão. Gemini ainda continua desaparecida e seu corpo nunca foi encontrado. Número 14. Em uma data não especificada em 1994, um estranho comunicado de imprensa deixou o mundo inteiro em alvoroço. A Associated Press divulgou uma matéria insistindo que a Microsoft, a maior fabricante de softwares para PC do mundo, estaria adquirindo um estabelecimento que ninguém esperaria. O artigo sugeria que a empresa logo adquiriria a Igreja Católica Romana. A matéria dizia que se o acordo fosse fechado, seria a primeira vez que uma empresa de software compraria uma grande religião mundial com a indicação de Cidade do Vaticano no cabeçalho. Os termos, insinuava o artigo, eram que a Microsoft teria direitos eletrônicos exclusivos sobre a Bíblia e o Papa João Paulo II, assumir a vice-presidência da divisão de softwares religiosos da empresa. 2 vice-presidentes seniores da Microsoft também investiriam no Colégio dos Cardeais. A matéria também incluía uma suposta promessa de Bill Gates, na qual ele insistia que usaria a empresa Microsoft para disponibilizar os sacramentos online. Bem, algum tempo depois, disseram que a Microsoft não tinha nada a ver com a igreja. As investigações sobre esse caso logo começaram e foi determinado que o brincalhão, na verdade, usou um despacho falso da Associated Press, a maior agência de notícias do mundo. O desconhecido espalhou as alegações online, fazendo a história circular amplamente. A partir daí, começaram as pegadinhas entre os primeiros memes da internet intitulados Microsoft Acquires, onde piadas semelhantes eram feitas, sendo que uma delas afirmava que a Microsoft havia adquirido a frase Microsoft Acquires para acabar com as zombarias. Número 13. Um homem da Califórnia colocou a coleira no cachorro e iniciou sua caminhada diária na praia do Porto de Trinidade. Naquele momento ele ainda não sabia, mas, momentos depois, entraria em contato com o Departamento de Polícia de Fortuna após uma descoberta angustiante. Os policiais que atenderam a ocorrência se dirigiram até Trinidad Head, uma formação rochosa localizada no porto. O homem apontou para um crânio parcial que jazia virado para cima, encarando-os.
Em fevereiro de 1993, os policiais recolheram o fragmento e o entregaram ao departamento do xerife do condado de Humboldt. Depois, um perfil de DNA do crânio foi criado e incluído no Índice Nacional de DNA de Pessoas Não Identificadas e no Banco de DNA de Pessoas Desaparecidas da Califórnia. O perfil foi comparado a pessoas desaparecidas e outros restos, mas o fragmento não correspondia a ninguém conhecido. Depois, os detalhes foram inseridos no NamUs, sob o número de caso UP 55.274. E foi isso. Nada mais podia ser feito, pelo menos não naquele momento. Com o tempo, o mundo esqueceu o crânio da Califórnia de 1993, que agora fazia parte de um acúmulo de casos de restos humanos não identificados. Em 2024, porém, surgiu uma nova esperança para esse mistério de décadas. Quando Jared Huffman, representante dos Estados Unidos, financiou a eliminação do acúmulo de casos, permitindo ao departamento do xerife do condado de Humboldt fazer novas investigações e testes de DNA, o departamento do xerife de Humboldt pôde enviar as evidências ao laboratório da Othram, em Woodlands, Texas. O fragmento de crânio de 1993 tornou-se central para os cientistas, que agora podiam extrair DNA da evidência com sequenciamento genômico forense. Um perfil detalhado de uma mulher desconhecida foi criado, possibilitando pesquisas de genealogia genética para identificar a pessoa a quem os restos mortais pertenciam. Vários meses depois, o segundo grande avanço revelaria essa identidade. O crânio acabou sendo de Kay Josephine Medin. Ela constava em vários bancos de dados de desaparecidos. No dia 3 de agosto de 1987, um homem chamado Nicholas chegou em sua casa no condado de Trinity e encontrou sua esposa de 48 anos desaparecida. A bolsa, os óculos e o carro dela ainda estavam lá, mas ela estava ausente. Nicholas relatou seu desaparecimento, gerando um grande esforço voluntário no terreno difícil ao redor da casa. Mas nenhum vestígio dela foi encontrado até 1993. A esposa de Nicholas era Kay Medin, uma professora, e segundo seu chefe, que foi uma das últimas pessoas a vê-la quando ela saiu do trabalho, ela era uma pessoa de bom humor. O departamento do xerife do condado de Trinity considerou o desaparecimento de Kay suspeito, mas não achou evidências de crime nem pistas sobre seu paradeiro. Embora ela tenha sido localizada, o mistério ainda persiste no caso. As autoridades não conseguem determinar o que causou seu fim prematuro, se tudo foi um acidente ou se algo muito mais sinistro estava envolvido aqui. Número 12. O desaparecimento de Mara Murray está entre os casos mais conhecidos que continuam dominando linhas do tempo, podcasts e canais do YouTube. No dia 9 de fevereiro de 2004, Mara sacou $280 de sua conta bancária em um caixa eletrônico que não ficava no campus onde ela morava. Por volta das 15 horas, naquele dia, ela foi a uma loja de bebidas e comprou várias bebidas alcoólicas. Às 16h30, ela foi vista em seu sedã Saturn modelo 1996, indo em direção a New Hampshire. Mara não revelou seus planos nem o destino a ninguém. A próxima notícia sobre seu paradeiro surgiu horas depois, quando ela sofreu um acidente envolvendo apenas um carro na Rota 112, nas Montanhas Brancas. Ela teria perdido o controle do veículo em uma curva acentuada, colidido com um monte de neve e atingido uma árvore. A frente do carro amassou e não dava para dirigir. 10 minutos depois, a polícia chegou ao local, mas, nesse momento, Mara havia desaparecido, deixando seu carro para trás e sem nenhuma indicação de para onde ela poderia ter ido ou o que poderia ter acontecido com ela. A história foi manchete por pelo menos um ano antes de sumir das notícias. Ela ficou restrita a livros, blogs e filmes até 2012, quando um misterioso enigma na internet reacendeu o interesse pelo caso. No dia 9 de fevereiro de 2012, um vídeo assustador foi postado em um canal do YouTube chamado 112 Dirtbag. Foi intitulado Feliz Aniversário e postado no 8º aniversário do desaparecimento de Mara.
O vídeo revela o rosto completo de um homem usando óculos. Ele olha para a câmera e começa a dar uma risada perturbadora que dura tempo demais. A risada evolui para uma crise de riso completamente insana antes que o homem, de repente, fique em silêncio. Ele pisca e a cena desaparece, revelando uma escrita rosa que diz "Feliz Aniversário". Nada foi dito, mas detetives da internet suspeitaram que, pelo momento em que o vídeo foi publicado, o homem teria ligação com Mara e seu desaparecimento. Para alguns, o vídeo era só mais um lunático com um smartphone. Mas então foi apontado que o próprio nome do canal era uma referência direta ao caso estranho. O 112 presente no título se referia à Rota 112, onde Mara foi vista pela última vez, e a parte Dirtbag era uma referência a uma entrevista em que o pai de Mara afirmava que sua filha havia sido sequestrada por Dirtbags. O vídeo chamou tanta atenção na internet que analisar cada detalhe dele foi suficiente para envolver a polícia. As autoridades começaram a investigar o 112 Dirtbag e acabaram localizando-o, o que não foi exatamente difícil, já que o rosto dele estava bem ali na tela. Seu nome era Alden Olson, identificado pelos investigadores, que o apontaram como pessoa de interesse e depois como principal suspeito. Olson foi localizado, amplamente interrogado e investigado. Na investigação, descobriram que o canal dele tinha outras postagens sobre Mara, inclusive uma chamada apenas Mara Murray. O vídeo exibe só um ingresso para o Bretton Woods Mountain Resort, datado 2 dias após o sumiço da mulher. Mas nada de significativo foi divulgado em relação a esse aspecto. Após ser examinado minuciosamente, Olson seria liberado posteriormente. A polícia concluiu que ele só provocava na internet e talvez fosse um pouco instável. Descobriram que ele postava vídeos assustadores para provocar a família de Mara e que era só uma persona online, não envolvido no crime. Número 11. Em dezembro de 1988, uma mulher de 20 anos denunciou um ataque violento à polícia do condado de DeKalb. Em 30 de dezembro, ao trancar seu apartamento em Stone Mountain, um homem usando uma máscara de esqui e armado com uma faca a obrigou a ir para uma área isolada e cheia de arbustos no condomínio. O agressor ameaçou matá-la antes de fugir. A vítima conseguiu ajuda e seu namorado a levou até o DKPD, depois ao Hospital Memorial Grady, onde foi coletado material genético. Mas, em 1988, a tecnologia para testar DNA não estava disponível, então as evidências foram armazenadas pelo Departamento de Investigação da Geórgia. Mais de 3 décadas depois, em junho de 2019, o caso foi reaberto e o DNA foi testado com a ajuda do Departamento de Justiça. As evidências ligaram Reginald Caldwell, de 58 anos, morador do condado de DeKalb, ao crime. Após mais investigações, interrogatórios e depoimentos, Caldwell foi condenado em 20 de maio de 2025 por sequestro, agressão e lesão corporal grave, recebendo 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas, além de mais 20 anos. Número 10. Foi em 11 de outubro de 2009 que um canal estranho no YouTube, chamado Hi, Walter, It's Me, Patrick, publicou um vídeo igualmente estranho. Um homem, supostamente chamado Patrick, aparece no vídeo. Ele pode ser visto usando óculos e tem cabelo de comprimento médio caindo sobre a testa. Ele está olhando diretamente para a câmera e falando com um amigo chamado Walter. Patrick está contando uma história sobre algo que aconteceu com ele recentemente. Foi assim que ele conheceu sua nova namorada. Com um entusiasmo intenso e avassalador, Patrick começa sua história. Oi, Walter. Fui ao shopping hoje. E adivinha? O homem levanta o punho animado ao contar que conheceu a garota mais incrível. Ele diz que foram a JCPenney, onde a garota, sem nome revelado, experimentou várias roupas. A garota teria comprado várias coisas e Patrick conta que ambos foram à joalheria, onde ela também escolheu peças. O vídeo em si é extremamente desconfortável e não melhora a partir daí.
Eu sei que ela odeia câmeras. Ele começa, mas vou mostrar ela para você mesmo assim. Patrick pega seu aparelho de filmagem e começa a caminhar até sua namorada. Poderia se esperar encontrá-la sentada no sofá, vendo TV ou deitada no chão lendo uma revista. Mas em vez disso, Patrick vai até uma porta trancada, destranca e revela um interior escuro. No chão, vê-se uma figura quase invisível. Ela começa a gritar de forma ininteligível, fazendo com que o youtuber entre no cômodo e bata a porta. Outros gritos são ouvidos antes do vídeo terminar de repente. O vídeo dava a entender que algo sinistro ocorria ali. As imagens levaram alguns a especular sobre um sequestro, criando uma conexão ainda mais perturbadora. Apenas 2 meses antes, uma jovem residente de Wisconsin, Kayla Berg, havia desaparecido. Ela dirigia com o namorado quando pararam na casa dele. Kevin, o namorado, afirmou que todas as luzes da casa se apagaram e Kayla desapareceu durante a queda de energia, e ela nunca mais seria vista novamente. No momento do desaparecimento, ela vestia blusa vermelha de alças finas, moletom azul escuro com capuz, jeans, sandálias marrons de salto baixo e colar de prata com anéis. Em um vídeo postado por Patrick, a garota no chão parece estar usando uma camisa semelhante, embora pareça mais rosa. O vídeo gerou grande preocupação e se tornou viral nas redes sociais. Ele circulou por vários fóruns antes de acabar nas mãos de um policial vários anos depois. O que começou como um vídeo introdutório se transformou em um grande mistério que levantou a pergunta: a garota no chão atrás da porta trancada é Kayla Berg? O departamento de polícia local parecia suspeitar exatamente disso, e uma investigação sobre o canal começou em 2016, quase 8 anos depois que o vídeo assustador foi postado. Logo se descobriu que Patrick não era ameaça à sociedade, nem tinha ligação com o desaparecimento de Kayla. Na verdade, ele era um ator de um canal de comédia do YouTube chamado 2150 Studios, que realizou uma encenação maliciosa que impactou severamente a comunidade e os pais da garota desaparecida. Número 9. Outro mistério da era bíblica é a Arca da Aliança, um elemento que há muito tempo é mencionado na crescente lista de mistérios. Onde está? O que é? As perguntas ainda persistem. De acordo com a Bíblia, existe um baú de madeira revestido de ouro ornamentado, projetado para abrigar um componente importante que dá início ao restante da narrativa bíblica. O baú foi criado para guardar as tábuas da lei dadas a Moisés. Supostamente, disse que a arca repousa no Santo dos Santos, junto ao tabernáculo do antigo templo de Jerusalém, e dizem que as próprias tábuas dos 10 mandamentos ainda existem dentro dela. Mais uma vez, surge uma grande questão. Onde ela está? O mistério da Arca da Aliança pode estar mais perto de ser resolvido, segundo os recentes desenvolvimentos. No centro da descoberta recente está a cidade bíblica de Siló, um lugar raramente mencionado nas discussões sobre a Arca da Aliança. Antes dos templos em Jerusalém, existia um templo em Siló, uma antiga cidade da Samaria, com construções quase 400 anos anteriores às de Jerusalém, um período significativo considerando a linha do tempo dos 10 mandamentos e o surgimento dessas cidades. Siló era um lugar de grande importância. Foi lá que altares foram estabelecidos, permitindo sacrifícios e adoração, de acordo com o registro sagrado. Durante esse tempo, muitos se perguntaram se realmente acreditavam na existência de Siló. Mas essa cidade era uma das poucas facilmente identificáveis. Haveria um templo, altares e restos de oferendas, e esses mesmos elementos seriam inesperadamente descobertos em 2023. O Jerusalém Post publicou a história de uma descoberta incrível que deixou os historiadores absolutamente maravilhados. Escavações arqueológicas ocorriam na área, que se acredita ser a antiga cidade de Siló. A terra revelou, camada por camada, mais evidências para uma teoria em expansão. Enquanto removiam o pó, os especialistas questionavam se haviam descoberto o complexo de adoração que um dia existiu em Siló. Durante a identificação das ruínas de uma estrutura de pedra, a equipe teve uma constatação surpreendente.
As dimensões dessa estrutura correspondem à descrição, ao layout e às dimensões do tabernáculo que se acredita ter abrigado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança guarda as regras escritas da vida, uma descoberta que pode mudar o mundo. Especialistas explicaram que o edifício está orientado de leste a oeste e dividido na proporção de 2:1, como descrito nas Escrituras. Os pesquisadores também documentaram uma grande parede interna que dividia o espaço em 2 seções, espelhando a divisão do lugar santo e do Santo dos Santos em Êxodo. Apoiando a teoria estão mais de 100 mil ossos de animais provavelmente sacrificados, incluindo ovelhas, cabras e gado, uma descoberta que não pode ser considerada coincidência. Ficou absolutamente claro que este era um local de sacrifício ritual, e suas dimensões correspondiam às do tabernáculo. Mas o que estava faltando na morada era a Arca da Aliança, que ainda mantém seus segredos escondidos do mundo. Número 8. Foi em 1991 que o primeiro site da história foi criado, mesmo que a internet já existisse há alguns anos naquela época. Foi no CERN que ele foi criado pelo cientista britânico Tim Berners-Lee. O site foi dedicado ao projeto World Wide Web. A World Wide Web evoluiu muito desde então. Mesmo em seu início, a internet era cheia de mistérios. Um mistério em particular surgiu apenas 6 anos depois, em 1997. Mortis.com está entre os primeiros mistérios conhecidos da internet, antecedendo o Cicada 3301 e sucedendo o Markovian Parallax. Denigrate em 1996. O domínio mortis.com foi registrado em 1997 sob o nome de Thomas Lee. Ele surgiu online como fundo preto, com campo simples para usuário e senha. Poucos notaram isso na época, mas virou destaque nas redes sociais ao ser descoberto por engano em 2011. Um usuário de rede social postou o site curioso em plataformas específicas e, a partir daí, o mistério ganhou vida própria. Pesquisadores e detetives online começaram a investigar o site estranho em 2011, uma investigação que continuaria até 2013. Foi durante esses 3 anos que Mortis.com se tornou incrivelmente estranho e misterioso. Parecia que esse domínio hospedava terabytes de dados e arquivos com nomes aleatórios. Quase imediatamente, teorias começaram a surgir desenfreadamente. Material ilícito, alguns insistiam. Segredo do governo, outros afirmavam. Antes que alguém descobrisse qual dessas opções era verdadeira, o site sumiu. Não só o próprio domínio havia sumido completamente, mas também as cópias em cache, referências e até o wiki da comunidade dedicado ao caso haviam desaparecido da face da internet. Também foi descoberto que alguém havia solicitado a remoção das cópias arquivadas listadas na Wayback Machine. As teorias retornaram. Operações secretas do FBI e projetos de arte desativados eram as melhores apostas seguintes. Nenhuma dessas narrativas foi comprovada, pois o site sumiu. Alguns mais tarde afirmariam que antes do domínio ser desativado, conseguiram burlar o login. Todas essas alegações sempre foram consideradas infundadas. Pelos anos seguintes, Mortis.com apareceria nas listas de mistérios da internet, até agora, quando foi inesperadamente listado na seção de mistérios resolvidos do iceberg. O mistério da internet que intrigou hackers e pesquisadores finalmente foi resolvido. O investigador conseguiu localizar um espelho do site original na Dark Web, e o que ele descobriu era tão mundano quanto possível. O site espelho, ao que parece, pertence à Unnamed Society. No site, há uma página intitulada Incidente Thomas Ling, e essa seção detalha como o desenvolvedor, Igor, usou o nome Thomas Ling como pseudônimo. Mas um dentista chamado Thomas Ling descobriu isso e pediu ao desenvolvedor para retirar seu nome da associação. A Unnamed Society atendeu ao pedido e, como compensação, criou o Mortis.com, um serviço de e-mail para Ling e seu consultório odontológico.
Por anos, usuários de redes sociais ficaram preocupados com as informações perturbadoras que o Mortis poderia conter, apenas para descobrirem que era um serviço de e-mail para algo tão comum quanto odontologia. Número 7. Sage Smith, criada por sua avó paterna em Charlottesville, Virgínia, teve uma infância difícil marcada pela separação dos pais e pelo tempo no sistema de acolhimento, onde enfrentou bullying. Apesar disso, ela era carismática e queria ser cabeleireira, matriculando-se em cosmetologia no início de 2012, após mudar-se para um apartamento na Harris Street. No dia 20 de novembro de 2012, a jovem de 19 anos disse à sua colega de quarto que sairia para um encontro às 17h40 e que voltaria mais tarde. No dia seguinte, ela estava desaparecida. As ligações caíam na caixa postal e, segundo relatos, sua meia-irmã a viu pela última vez na Main Street às 18h30. Colegas de quarto relataram seu desaparecimento em 22 de novembro. A polícia revistou a Harris Street e a Universidade da Virgínia sem resultado, notando que o telefone dela, normalmente ligado, estava desligado, classificando-a como pessoa em perigo e suspeitando de crime. Os investigadores identificaram Eric McFadden como o último contato de Sage, com quem ela planejava se encontrar perto da estação da Amtrak. Eles trocavam mensagens e se encontravam em segredo, com McFadden supostamente pagando a Sage para manter o relacionamento escondido de sua parceira, Esther Avini. 2 dias após Sage sumir, Esther registrou o desaparecimento de McFadden. No dia seguinte, McFadden ligou para Esther pedindo dinheiro e depois procurou a polícia após saber que queriam falar com ele. Ele negou ter encontrado Sage ou saber do paradeiro dela, depois rompeu contato e desapareceu, permanecendo desaparecido até recentemente. Por mais de uma década, ambos os desaparecimentos permaneceram sem solução. Mas em outubro de 2025, a polícia rastreou McFadden até Los Angeles depois que ele tentou mudar seu nome legalmente. Os investigadores o entrevistaram, mas os detalhes seguem confidenciais. Nenhum progresso foi feito na busca por Sage, mas a polícia atualizou o caso para incluir a classificação de provável homicídio, possivelmente com base em novas informações ou na declaração de McFadden em 2012 de que Sage tinha inimigos. Número 6. Foi nos primeiros meses de 2005 que um mistério realmente perturbador veio à tona e se espalhou pelas linhas do tempo de amantes de animais e ativistas, provocando um verdadeiro pânico nas redes sociais. O site savetobi.com apresentava uma proposta surpreendente. O dono do site resgatou um coelho ferido e cuidava dele para se recuperar. Deram ao bichinho ferido o nome Toby. A princípio, parecia uma página onde o salvador pedia ajuda para doações em prol do Toby. Mas o dono do site fez uma exigência que mudou essa narrativa. Se eles não recebessem $50 mil em doações pelo PayPal para o cuidado do Toby, até o dia 30 de julho, eles iriam cozinhar e comer o coelho. Ao lerem a exigência, houve suspiros inaudíveis. O dinheiro começou a entrar em grande quantidade, enquanto usuários das redes sociais buscavam salvar o animal dessa ameaça. Supostamente, as imagens do coelhinho fofo e uma ameaça infundada bastaram para muitos usuários abrirem suas carteiras. Teriam sido arrecadados $16.380 e 18 centavos para a saga Salve Toby, valor impressionante em um mundo onde coelhos são vistos como sem valor e abrigos de animais lutam por migalhas para manter suas operações. O valor se destacava na parte inferior da página, aparentemente indicando o quão séria era a ameaça. O número mudava periodicamente, dando a impressão de que bons samaritanos ajudavam a evitar que Toby fosse cozido e comido. No entanto, não era isso que acontecia. O Snopes, verificadores de fatos da internet, apareceu para resolver a situação e salvar o coelhinho. O site informou ter recebido e-mails de leitores sobre o site que ameaçava o animal e decidiu investigar se um homem realmente comeria um coelho, caso não alcançasse sua meta financeira. Não demorou para o site concluir que Salve Toby era de fato uma farsa. Na verdade, foi a própria premissa que entregou tudo.
envie dinheiro ou o coelho se dá mal. Se isso já não fosse óbvio o suficiente, outro visitante acabaria descobrindo uma declaração discreta, escondida na página que, no fim das contas, colocaria um ponto final em todo o mistério. Dizia no final: nota, isso é uma piada. Por favor, só doe para comprar equipamentos ou para ajudar a manter o savetobi.baus.com. A explicação era clara. Toby nunca esteve em perigo de verdade. Número 5. No livro de Gênesis, há uma história cuja veracidade é contestada. É a cidade de Maanaim, localizada em Israel no lado leste do Rio Jordão. Em Gênesis lemos sobre as viagens de Jacó para encontrar seu irmão. Ele chega a Maanaim, que para ele era uma cidade sem nome. Aqui, os anjos de Deus o encontraram, proclamaram que aquele era o acampamento de Deus e deram o nome Maanaim, que significa 2 acampamentos. Séculos depois disso, as tribos israelitas de Ruben, Gade e Manassés pediram para receber heranças no lado leste do Rio Jordão. O pedido foi concedido por Moisés, mas com a condição de que as tribos ajudassem as outras a lutar contra os cananeus, e foi exatamente isso que fizeram. A área foi então destinada a eles, mas com a conquista de Canaã, vemos que, por ordem de Deus, várias cidades, incluindo Maanaim, seriam dadas aos levitas. Há muitas outras histórias que atravessam séculos sobre essa cidade peculiar. Mas a pergunta permanece: onde ela está? Em janeiro de 2025, 2 importantes estudiosos israelenses anunciaram um avanço intrigante no mistério, percebido apenas 2 meses antes. Espalhados por um sítio arqueológico no topo de uma colina na Jordânia, estão blocos de pedra decorados com cenas artísticas de leões e banquetes, evidências de um antigo palácio israelita que pode ter existido ali há cerca de 2.800 anos. A presença da arquitetura monumental, que data do início do século 8 a.C., pode ser evidência da expansão israelita, sugerindo que o palácio fazia parte do reino de Israel, com a cidade de Maanaim situada dentro de suas fronteiras. Passagens bíblicas indicam que a cidade ficava ao lado de Penuel, que os pesquisadores acreditam ser a atual Tel ad-Dahab, Esh-Sharqi. Apoia essa teoria a menção bíblica de um templo em Penuel. E parece que um templo assim foi localizado em Tel ad-Dahab Esh-Sharqi. Apesar disso, as ruínas não são usadas para confirmar a historicidade da Bíblia e seus relatos. Por algum motivo, porém, a descoberta das ruínas não serve como evidência para confirmar a historicidade da Bíblia. Os pesquisadores afirmam que isso serve como testemunho da presença israelita na Transjordânia, o que pode ajudar estudiosos a entender por que esses eventos bíblicos foram situados nessa região. Número 4. Escondido nas entranhas do túnel interminável que é a internet, encontramos um lugar que é melhor não ser explorado. A Dark Web é um local onde sites não são indexados por buscadores e podem, em teoria, ser acessados anonimamente. Como o nome indica, dizem que coisas sombrias e perturbadoras pairam por aqui. A Dark Web facilitou a venda de informações roubadas. Cartões de crédito, números de seguro social e senhas de e-mail são frequentemente comprados em grande quantidade. Exemplos disso incluem o incidente de 2012 envolvendo um hacker russo que roubou 117 milhões de senhas de endereços de e-mail do LinkedIn e depois ofereceu essas informações à venda na Dark Web. Em 2016, cerca de 200 milhões de senhas foram roubadas do Yahoo e publicadas na Dark Web. Mas há uma escuridão muito mais perturbadora pairando no fundo da Dark Web, um termo que desperta não apenas medo, mas também fascínio. As salas vermelhas. Dizem que as salas vermelhas são as partes ilegais e secretas da Dark Web, onde sites oferecem imagens nunca antes vistas dos tormentos mais perturbadores. Quem acessa esses locais deve pagar uma taxa, normalmente na casa dos milhares em criptomoedas. Pagamentos bem-sucedidos mostram a eles cenas de horror, como crimes ao vivo, agressão, tortura e homicídio. Usuários às vezes podem votar no destino da vítima.
As sessões das salas vermelhas são transmitidas na Dark Web, ocultando a identidade do espectador das autoridades e até dos responsáveis pelos vídeos. Salas vermelhas da Dark Web lembram filmes de terror modernos, e essa é justamente a intenção. A origem da narrativa das salas vermelhas pode ser rastreada até as creepypastas, vídeos de conspiração no YouTube, filmes de terror e desafios da Deep Web. O que torna os humanos tão atraídos por elas? Por que temos esse impulso perverso de se aventurar nas partes mais profundas da internet só para testemunhar a tortura de um estranho e o homicídio de outro? Provavelmente é pelo mesmo motivo que muitos assistem canais do YouTube com desconhecido e mistério no título. Somos obcecados pelo tabu, pelo que é invisível, e alimentamos uma curiosidade mórbida que tira o sono e só pode ser saciada ao ver o que normalmente não é visto. A Dark Web oferece ao público o cenário perfeito para fazer exatamente isso. Ela oferece comunicação criptografada, anonimato e uma moeda que não pode ser rastreada até uma única pessoa. O mistério das salas vermelhas é um dos mais fáceis de desmentir na internet, e isso pode ser feito em apenas 2 frases. Primeiro, o Tor, o navegador especial necessário para acessar a Dark Web, simplesmente não conseguiria rodar essas salas vermelhas de transmissão ao vivo porque ele é instável demais. Segundo, com sua suposta existência e toda a discussão e curiosidade em torno do conceito, seria de se esperar ao menos uma captura de tela das imagens perturbadoras, mas todas já foram comprovadas como falsas. Número 3. Tudo começou com uma simples caminhada. 2 amigos foram à natureza selvagem para relaxar e interagir com o ambiente, mas acabaram fazendo uma descoberta que os assombraria por décadas. Depois disso, qualquer trilha passou a vir acompanhada de ansiedade e apreensão. No dia 9 de janeiro de 2015, os caminhantes desavisados se encontraram nos arredores de Puerto de Somiedo, uma cidade na Espanha conhecida por suas trilhas nas montanhas e pelo Parque Nacional de Somiedo. Mas a cidade se destacaria por outro motivo. Durante a caminhada, os 2 viajantes encontraram algo inesperado: um corpo. Ao lado de um riacho estreito havia um cobertor, assumindo uma forma suspeita e amorfa que merecia uma investigação mais detalhada. Quando se aproximaram, um cheiro ruim os fez recuar e chamar a polícia local. Os policiais correram até o local e, ao remover as camadas, encontraram um corpo embaixo. O falecido, sem identificação, foi chamado de Homem de Somiedo e logo foi levado ao necrotério para uma autópsia. Uma perna do homem faltava, provavelmente levada por animais necrófagos. Foi constatado que, mesmo com costelas salientes, ele teve nutrição adequada na maior parte da vida. Sua barba era bem cuidada e sua pele demonstrava ter recebido muitos cuidados durante sua vida. O Homem de Somiedo também era mal formado. Ele tinha uma cabeça pequena, membros e dedos longos, uma corcunda nas costas e um externo saliente. O sequenciamento de DNA revelou rapidamente que ele tinha síndrome de Cockayne, impedindo-o de viver sozinho e exigindo cuidados constantes. Considerando sua condição, concluiu-se que o falecido provavelmente tinha pelo menos um cuidador. Apesar de o indivíduo não identificado ter sido enrolado em um cobertor e colocado ao lado do riacho, a polícia não encontrou indícios de crime. Não havia sinais de violência, envenenamento ou qualquer outro indício de ação criminosa. O médico legista também determinou que a causa de sua morte prematura foi um ataque cardíaco. Mesmo sem identificá-lo, a polícia achava que encontraria sua família rapidamente. A síndrome de Cockayne é rara e as características físicas do homem seriam facilmente reconhecíveis se descritas. Os investigadores foram à cidade mais próxima, certos de que alguém surgiria. Curiosamente, nenhum morador reconheceu as descrições recebidas. A polícia expandiu a busca para cidades próximas, mas ainda não acharam nada. Ninguém com a descrição dele foi registrado em hospitais ou instituições de acolhimento. Registros de nascimento do município e a busca por parteiras rurais presentes no nascimento dele tornaram-se pontos focais. Mas nada havia, e a pergunta seguia pairando.
Quem era o homem de Somiedo? Em outubro de 2024, o primeiro avanço no caso aconteceria, mas ninguém realmente sabia disso ainda. Tudo começou com um mandado de prisão para 2 indivíduos, irmãos Henrique e Henriqueta. Eles tiveram que ir ao tribunal para uma avaliação obrigatória do irmão com deficiência que cuidavam. Mas os irmãos optaram por não comparecer ao tribunal para a reavaliação e não apresentaram o dependente. Os serviços sociais suspeitaram de algo estranho porque, por 10 anos, não viram nem ouviram falar do homem com deficiência sob os cuidados de Henrique e Henriqueta, que recebiam 3.000 euros mensais em seu nome. Mas a dupla conseguiu escapar da justiça por vários meses, até que finalmente foram detidos em um hotel em fevereiro de 2025. Ao serem detidos, uma história perturbadora começaria a se desenrolar. Uma que desvendaria um caso sem solução de décadas atrás. Luiz Maria JC, conhecido como Luizinho, era o irmão com deficiência de Henrique e Henriqueta, ao qual os tribunais estavam se referindo. Ele nasceu com paralisia cerebral, tinha catarata severa e era surdo. Por meio de interrogatórios, os investigadores descobriram que o irmão já era conhecido pelas autoridades porque, em 2015, encontraram seu corpo enrolado em um cobertor perto de um riacho. Luizinho era o homem de Somiedo. Os irmãos continuaram sua história, dizendo que, após o falecimento de seu último cuidador, eles assumiram a guarda dele. Pelos próximos 10 anos, as inspeções dos assistentes sociais apresentaram resultados semelhantes. O homem não estava lá porque estava doente, fora ou visitando parentes. Na verdade, os irmãos revelaram que ele estava ficando cada vez mais doente, mas não chamaram uma ambulância por medo de não conseguirem salvá-lo, o que significaria que sua morte seria registrada e os benefícios seriam cortados. Então eles esperaram até que Luizinho finalmente sucumbisse às suas enfermidades e, por fim, à fome. Eles o levaram para a mata e esconderam seu corpo do mundo e do governo, continuando a receber os benefícios por invalidez durante a década seguinte. Número 2. O conceito de homúnculo, um termo que significa pequeno humano, foi registrado pela primeira vez no século XVI. Ele se originou no campo da alquimia e se referia especificamente à criação de pequenas criaturas humanoides que apareciam totalmente formadas. Há obras artísticas mostrando alquimistas fazendo esse experimento, injetando fluidos em ovos de galinha. Depois de um tempo, um humano em miniatura surge. A ideia logo se perdeu com o tempo, mas nunca desapareceu de verdade. Com a internet, alguns viram nela uma forma fácil de espalhar conceitos bizarros e narrativas irreais para o mundo todo. Kornei Alev seria uma dessas pessoas que explorariam a internet para esse fim. O YouTube foi uma das primeiras redes sociais a possibilitar o amplo compartilhamento de conteúdos frequentemente não regulamentados. Alev, um homem russo, se deparou com as lendas da alquimia sobre o homúnculo e começou a documentar seus experimentos, que acabariam sendo divulgados por todo o site. Em seu primeiro vídeo, intitulado Como Fazer um Homúnculo, ele mostra exatamente isso ao seu público. No primeiro plano estão os itens para criar a criatura inexistente. Um ovo, uma seringa com fluido biológico, um recipiente e uma pequena tesoura. As palavras traduzidas caem para o parte inferior da tela. Olá, hoje vamos fazer um experimento para criar um homúnculo. Foi isso, a internet entrou em frenesi, muitos acreditaram que poderiam criar tal criatura. Foi exatamente esse vídeo que deu início à tendência de criação de homúnculos, que tomou conta da internet em 2016. Alev foi incansável em seus experimentos e continuou com suas experiências bizarras até chegar ao homúnculo 21. Nesse mesmo ano, o russo acabaria falecendo de forma inesperada, o que levou a grandes teorias da conspiração associadas à sua morte e aos experimentos. Logo depois, vídeos no YouTube como Criatura Homúnculo, Real ou Falso, começaram a aparecer. Eles buscavam direcionar a sociedade e as redes sociais para longe da desinformação. Voltando aos experimentos dos russos, o youtuber revela como é fácil enganar o mundo inteiro.
Massinha, campos magnéticos e uma edição cuidadosa de vídeo foram os culpados por trás da entidade aparentemente viva que saiu do ovo de galinha. Os movimentos foram forçados. O homúnculo era um fantoche. E não era só o Aleve que era o marionetista, mas também aqueles que acreditavam que criaturas minúsculas podiam ser feitas de algo tão simples quanto um ovo de galinha e de condições ambientais não reguladas. Bill expôs o mistério do homúnculo na internet como uma farsa, colocando-o ao lado dos gatinhos bonsai e dos jam pets dos anos 2000. Número 1. Localizada em território chileno e no sudeste do Oceano Pacífico, há uma ilha adornada com uma história rica e monumentos que são um testemunho disso. Os Moai, ou cabeças da Ilha de Páscoa, são a principal característica da ilha. Eles foram criados pelo povo Rapa Nui antigo e em 1995 foram declarados Patrimônio Mundial. Existe um debate persistente entre os especialistas sobre como os habitantes chegaram pela primeira vez à sua terra. Um debate semelhante paira no ar quando se trata de como eles, eventualmente, desapareceram dali. Há muito tempo, o colapso da Ilha de Páscoa foi atribuído a uma explicação: o ecocídio. A hipótese do ecocídio é mais famosa quando aplicada a Rapa Nui e pode até ser usada para descrever as circunstâncias climáticas atuais. A teoria sugere que a razão por trás do colapso da sociedade veio da destruição ambiental causada por eles mesmos. Consumo excessivo, argumentam alguns especialistas. Desmatamento para abrir espaço para a construção dos Moai, erosão do solo devido ao uso excessivo, levando à fome, conflitos internos resultando em guerras e, subsequentemente, sugerem os especialistas, o colapso da sociedade. Ecocídio, disseram eles, foi a causa do colapso. Os Rapa Nui se destruíram por meio do esgotamento dos recursos e da capacidade excessiva. Agora, tudo o que sabemos está sendo questionado. A teoria predominante perdeu força porque há pouco mais de um mês a tecnologia se mostrou útil novamente. 15 antigos habitantes da ilha remota ficaram armazenados em laboratório por bastante tempo, esperando por novos meios de desvendar mais segredos e mistérios. E eles eram os candidatos perfeitos para reescrever a história como a conhecemos. O recente avanço do sequenciamento de genomas permite aos pesquisadores entender melhor o DNA e usá-lo para descobrir o que realmente aconteceu. Ao analisar o DNA dos 15 habitantes, os especialistas não encontrariam nenhuma evidência de um gargalo genético correspondente a um rápido declínio populacional. Por meio da análise de dados arqueológicos e datação por radiocarbono, também foi determinado que, como a maioria das populações antigas, Rapa Nui começou pequena e aumentou de forma constante por séculos, sustentando uma população de 3.000 a 4.000 pessoas. A comunidade usava uma técnica de jardinagem com pedras para manejar o solo vulcânico. Mas, por volta da década de 1860, o número deles caiu repentinamente de forma muito rápida. O que ocorria na década de 1860? Escravidão, expansão para o oeste, nacionalismo, roubo de territórios, reformas, massacres e guerras civis. Ao analisar esses fatores e utilizar os dados coletados pelos pesquisadores, logo se descobriu que o ecocídio definitivamente não foi a causa do colapso. Caçadores de escravos do Peru chegaram à ilha naquela década e levaram tantos Rapa Nui quanto conseguiram colocar em seus barcos. Ao deixarem a ilha, 1/3 da comunidade já havia sumido. Isso claramente não foi um colapso. Colapso populacional, segundo especialistas, implica uma perda de 80% a 90% ao longo de um determinado período de tempo, não uma erradicação imediata. Mas ainda assim, isso é apenas 1/3 da população. Para onde foi o restante dos Rapa Nui? Bem, os genomas revelaram o segredo mais bem guardado dos habitantes da Ilha de Páscoa, uma troca com os nativos americanos. Foi descoberto que antes da chegada de Colombo às Américas, o povo da Ilha de Páscoa viajou pelo oceano até a América do Sul, onde seus genes se integraram aos da população nativa. Apesar de recente, essa descoberta não surpreende. Histórias orais
Há muito contam a história da Ilha de Páscoa e dos nativos americanos, e a presença de batata doce na ilha sugeria comércio antes do contato europeu. Embora alguns especialistas e até o público tenham relutado em abandonar uma narrativa falsa, a prova está lá nos genomas e no DNA. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Eu sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.